para melhorar saúde e bem-estar de hoje, nós estamos aqui no consultório da doutora Lisandra Cortez, nutricionista infantil, e eu queria te agradecer muito, Lisandra, de estar nos recebendo aqui no seu consultório. Eu que agradeço, Beth, é um prazer estar com vocês aqui hoje falando de temas tão importantes e que eu amo de paixão. Então vamos começar falando quando é o momento da introdução alimentar e o que deve ser observado. Bom, Beth, o que a gente indica, né, é que a introdução alimentar ela deve começar a partir dos 6 meses, mas não basta só ter os 6 meses de idade, a criança precisa ter sinais de prontidão. Então ela precisa sentar, conseguir segurar o tronco, até porque evita engasgo, né? Quando a criança ela cai para os lados é mais perigoso engasgar. Ela precisa já ter diminuído aquela linguinha de protusão da língua, que ela fica com a linguinha para fora toda hora. Então o importante é ter os 6 meses de idade mais sinais de prontidão, porque aí a gente tem uma tranquilidade para entrar com uma alimentação. E os pontos que devem ser observados? Os pontos principais, ela conseguir já segurar o tronco, né? Porque aí ela não tem problema de cair para os lados e evita engasgo também. Diminuído a protusão da língua, que a criança coloca toda hora a linguinha para fora. Então a gente vai observando esses sinais para a gente poder entrar com o alimento com mais tranquilidade. E você acha importante ter uma avaliação ou os pais podem observar isso através de uma consulta, às vezes com o pediatra? O que você orienta assim nessa fase de introduzir a alimentação? O que eu acho legal é quando a gente consegue fazer a consulta um pouco antes até dos 6 meses. Primeiro, que é uma enxurrada de informação para os pais. A gente vai falar quais alimentos entrar, quais a gente não entra agora, quando entrar com os alimentos alergênicos, né? Como congelar quando precisar, como ofertar esses alimentos, o que não deve ser feito, a gente não pode liquidificar, a gente não pode misturar os alimentos. E até a mãe já chega bem apreensiva, porque falou de introdução alimentar, a maioria das mães já ficam desesperadas. Então, porque todas essas informações que você falou aí é importante. Sim, muito. Não é? E a gente, como mãe de primeira viagem, desconhece essa questão, não pode ficar colocando no liquidificador, o que deve... Peneira, então, peneirar. E aí eu queria que você desse umas dicas, então, claro, o que deve ser observado. Então, Beth, e a primeira coisa que eu falo, assim, é por isso que eu gosto até dessa primeira, vim um pouquinho antes dos 6 meses para a mãe entrar nessa introdução um pouquinho mais calma. A primeira coisa que eu falo, introdução alimentar, ela não foi feita para o bebê comer, porque até o bebê daqueles 6 meses, até completar 1 aninho, ele vai ter como principal fonte o leite, seja ele leite materno ou fórmula infantil. E o alimento, ele vai ser um complemento. Então é tudo muito novo, né? O bebê, ele só mamava, por exemplo. Agora ele tem o cadeirão, ele tem o pratinho, ele tem comida, ele tem o colher, ele tem a mãe lá na frente. E pra mãe também, porque ela tem que preparar tudo aquilo. Saber, será que tá certo? Eu tô ofertando direito? Será que vai engasgar? Então eu gosto sempre de marcar um pouquinho antes para ela já entrar mais tranquila, para ser uma introdução alimentar bem prazerosa, bem tranquila. Então normalmente aí eu marco um pouquinho antes dos 6 meses para que ela já receba essas informações e se prepare. Então sempre eu falo, a gente fazer aquele pratinho tudo separadinho. Então, quando a gente vai dar, importantíssimo, a criança já está sentada no cadeirão dela, na altura da mesa, que ela consiga ver a família comendo, porque tem o neurônio espelho, que ela tem que ver também os pais comendo. Porque assim, o grande
equívoco. O que que é? Quando a gente nasce, a gente mama. E aí, todo mundo acha que comer, ele é nato do ser humano, mas é somente o mamar. O comer é um ato aprendido, então ele precisa de exemplo, ele precisa sentir textura, sabor, ele precisa conhecer os alimentos, por isso que a gente dá separado, porque se quando a gente prepara um prato, como antigamente, muito liquidificado ou em papinha, tem gosto do quê? Qual o sabor que é aquele alimento? Aquela sopinha, ela não existe. E você não dá para você decifrar o que é, exatamente, né? Se é um legume. Porque ali vai a carne, os legumes, tudo batido junto, né? Então a gente faz o quê? A gente prepara um pratinho. Eu falo assim, gente, se quiser, pode comprar o mais lindo do mundo. Se não quiser, é o de casa mesmo. De casa. A única coisa é que a colher, ela não pode ser muito larga para não machucar a boquinha do bebê. Ponto. Pode ser um de casa, pode ser um de bambu, pode ser um de inox, pode ser qual a família queira, né? E aí, o que a gente faz? A gente oferta aqui um pouquinho do arroz, aqui um pouquinho do feijão, aqui uma carninha bem desmanchando, né, as proteínas, porque ele não vai conseguir mastigar. E legumes, né, verdura, legumes. E aí, o que que acontece? A gente vai lá ofertar o arroz. Então, eu vou pegar o arroz, colocar na colher, sentar na frente do bebê e falar, olha, arroz. Isso com 6 meses, porque quando o bebê chegar lá para os 9 meses, mais ou menos, e a gente fala assim, isso é um treino, né? O feijão, né? E aí, quando a gente vai lá para os 9 meses, você fala, olha, cadê o feijão? Aí o bebê já sabe apontar. Então, o que nós estamos fazendo dos 6 meses até um ano? Construindo um hábito saudável, né? O hábito de se alimentar. De se alimentar. Então, agora ele vai, então eu já falo para a mãe assim, ó, lembra, bateu o desespero, você lembra que agora ele está conhecendo, criando experiências positivas com o alimento. É isso que a gente precisa. Introdução, tem que falar assim, ó, introdução alimentar, criar experiência positiva com os alimentos. Porque daí pra frente a coisa vai que é uma beleza, sabe, Beth? Porque quando essa introdução alimentar não é bem feita, aí sim que começa a seletividade alimentar, muitos problemas de saúde lá na frente. Quando a introdução alimentar ela é bem feita, diminui muito problemas lá na frente. Então, quando a gente fala assim, ai, bebê só pode comer açúcar depois de 2 anos, né? E pouco, não é porque fez 2 anos que a gente pode vai liberar. Mas a gente vai numa festinha, já pode deixar, porque também a gente não pode só ficar restringindo ao extremo, porque também toda restrição gera compulsão. Então, se a criança passou dos 2 aninhos, foi numa festa, tinha um pedacinho de bolo, porque depois também não fica aquela coisa desesperadora de querer comer. Então a gente pode deixar de vez em quando, a gente não vai deixar virar uma rotina. Uma rotina. E aí, quando a introdução alimentar é bem feita, a gente entra com açúcar depois de 2 anos, por exemplo, a gente diminui mais de 50% daquela criança ser um adulto cardiopata, hipertenso. Então, quando eu falo, ai, que frescura, você vai ser aquela mãe que não dá açúcar? Sim, porque eu tô cuidando da saúde do meu filho. É hoje, é daqui 30, 40, 50 anos, ele tá refletindo nessa introdução alimentar bem feita. E você falou uma coisa que eu achei importante. A criança, ela tem que estar ali vendo todos comerem, né? Sim. É um exemplo, porque se a criança cresce vendo os pais comendo uma carne, ou ovo, ou legumes, frutas, ele também vai adquirir esse hábito. Agora, não adianta você querer oferecer para o seu filho se não faz parte ali do dia a dia de vocês. Exatamente. Ela vai falar, não quero. Ela olha a pai e a mãe não comendo, ela também não vai querer. Porque ela imagina que não seja bom. Sim, é o que a gente fala. A primeira coisa que eu falo é desliga a televisão, tira o celular, coloca a criança numa altura que ela esteja acompanhando a alimentação. Não adianta ter aquela mesinha lá na sala, ou
aquela mesinha no canto da cozinha, ou mais baixo que a mesa, porque Entendi. ela não está vendo. E ali, ó, a partir dos 6 meses que começa a introdução, ela está ali adquirindo, pegando informação. É a mesma coisa se você fala assim, olha, eu não como feijão, como que eu vou ofertar? Então eu falo, não adianta chegar e falar, feijão. Não, coloca um sorriso no rosto e fala, olha, feijão. Aí tem muitos pais, ou às vezes falam, eu não como, mas vai estar no seu prato, porque eu preciso que ele veja, principalmente na seletividade. Então, seletividade, a criança ela já não tem contato com alguns grupos, ou às vezes alguns alimentos, né? Normalmente fruta, verdura e legumes. E aí, quando a gente vai trabalhar, não tem no prato dos pais? Tem que ter, né? Tem que ter. A criança que tem TEA, o autismo, a gente sabe que ele tem uma certa seletividade com os alimentos. Como é que você trabalha essa criança para ela se adaptar numa alimentação saudável? Olha, no TEA, o que acontece? Chega muito pai, mãe, desesperado, porque tem filho seletivo e já acha que tem o autismo, né? Mas o que acontece com coisas diferentes? Quando a criança, ela é típica, ela não é autista, por exemplo, não tem nenhum transtorno, ela tem de 20, 30% de chance de desenvolver uma seletividade. Já no caso do autismo, já aumenta para 85% mais ou menos. Então, não é toda criança seletiva que é autista, nem todo, mas o autismo, no autismo ele está mais presente, por quê? Principalmente por causa da desbiose intestinal, que a gente tem uma barreira intestinal mais propensa à entrada de alimentos, vírus, bactérias. Então, acaba desenvolvendo como uma comorbidade, né? E aí, ele depende de nível de suporte, se é suporte 1, 2 ou 3, se é verbal, se não é. Mas a gente tem tido, assim, muitas respostas positivas, sabe? Principalmente no autismo. O que a gente faz primeiro? A gente começa a tratar de dentro para fora. Porque eu trabalho com terapia alimentar, que é o quê? Ressignificar o relacionamento da criança com um alimento que em algum momento foi perdido. Que depois nós vamos falar dessa parte emocional, que também é super importante, né? Sim. E aí, quando entra o autismo, isso é em todas as crianças, mas principalmente no autismo, então assim, a clínica ainda é soberana. Ela passa a terapia. Porque, Beth, assim, digamos que a criança, eu vejo muitos pais falarem assim, hoje a minha criança, ele tem um filho autista, por exemplo, e aí a criança naquele dia não tá legal, e ela começa a se bater, né? E aí, Beth, a gente vai estudar e a gente vê que muitas das vezes é um intestino inflamado, é uma dor que tá, e não precisa de aumentar a dose, a gente precisa cuidar desse intestino. Então, primeira coisa que a gente faz é um reparo intestinal, a gente entra com uma suplementação, a biomassa de banana verde que a gente usa bastante também, aí a gente trata desse intestino e aí fica a caso da família assim, a gente vai fazer junto a terapia, se tiver que escolher eu prefiro, primeiro vamos tratar desse intestino e aí a gente pode fazer junto a terapia. E a gente faz uma avaliação também aqui na clínica que aí eu vejo, tem mais alguma questão que normalmente às vezes tem. Por exemplo, se tiver alguma questão sensorial, que eles têm bastante. Se for uma questão, eu percebi que ele não consegue relar em alguma textura parecida com uma banana, que é mais molinha, melecada. Mas se eu percebo que ela também não consegue relar numa mais crocante, numa seca, e aí eu não vou conseguir trabalhar a terapia se eu não conseguir resolver essa questão sensorial. Então, às vezes, eu preciso também trabalhar eu e uma terapeuta ocupacional, por exemplo, às vezes a gente trabalha em conjunto. Digamos que ela tem algum problema de deglutição, por exemplo, aí eu preciso de uma fono junto. Quando é comportamental, eu preciso de uma psicóloga junto, e às vezes todas nós juntas trabalhando numa mesma criança, e a evolução é gigantesca, sabe? É muito bonito de ver, porque principalmente assim, se acontece de a gente ter que trabalhar com outros profissionais e todo mundo vai conseguindo ali amparar, sabe?
aí a gente vai conseguindo trazer esses alimentos, melhorar, quebrar. A gente fala assim, que o mais difícil é quebrar a rigidez que eles têm daquele, o mesmo prato, a mesma comida, a mesma cor, normalmente tudo branco, tudo crocante, né? Do que o próprio ato de comer em si. Então, na verdade, a equipe multiprofissional faz toda a diferença. É sempre muito individualizado, mas uma equipe multiprofissional, num caso que precise, sim. Às vezes não precisa, às vezes a gente consegue trabalhar só aqui na nutrição, mas depende do caso. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e já já nós voltamos com a Lisandra para mais informações sobre nutrição infantil. Até já!